O nosso texto que nós fizemos a leitura nessa noite, o livro de Jonas, de fato não é uma história muito pregada dentro das nossas igrejas. Não é uma história pregada, não é uma história muito cantada, mas são 4 capítulos que vai nos trazer muita edificação. Todas as vezes que eu estive aqui, eu sempre usei de início que toda história ela tem um começo, toda história ela tem um meio e toda história ela tem um fim. Que nós não acreditamos em uma história sem começo, nós também não acreditamos em uma história sem meio e nós temos muita dificuldade para acreditar em uma história sem fim. Até porque a nossa vida está baseada dentro dessas 3 coisas: começo, meio e fim. Aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, o capítulo 1 fala acerca do seu chamado e a sua fuga. O capítulo de número 2 fala sobre a oração de Jonas no ventre do grande peixe. O capítulo de número 3 fala sobre a conversão da cidade de Nínive. E o capítulo de número 4 fala sobre a revolta de Jonas por Deus ter trazido arrependimento sobre o coração daquela cidade. E isso vai chamar a nossa atenção, porque olhando para dentro desses 4 capítulos, eu quero falar de um Deus que ele não desiste do profeta. Deus, ele não desistiu de Jonas. Mesmo Jonas tentando desistir da chamada de Deus, Deus não desistiu de Jonas. Falarmos acerca da história de Jonas não é falarmos que a história de Jonas é a história de um grande peixe. A história de Jonas é falar de um Deus grande, poderoso, um Deus existente, um Deus que trabalha e um Deus que persevera em insistir em um homem que tem um coração resistente diante da vontade de Deus. Às vezes nós nos perguntamos: é possível ser chamado por Deus e ainda assim fugir da vontade de Deus? É possível ser chamado por Deus e ainda assim tentarmos fugir da presença de Deus? Nós olhando para dentro desse texto, nós vamos ver um homem que é chamado por Deus, mas mesmo assim ele vai tentar sair da direção de Deus. Falar de Jonas é a gente entender que Jonas era um profeta que ouvia a voz de Deus, mas quando Deus deu uma missão para ele, essa missão mexeu com o seu emocional, confrontou o seu sentimento, o seu ego, e ele preferiu tentar fugir da presença de Deus. Willy, qual é o propósito de Jonas? Ele tentar fugir do propósito que Deus lhe determinou. Se nós olharmos para dentro do contexto histórico, alguns vão dizer que esse povo de Nínive, eles tinham o hábito de arrancar a cabeça das pessoas e fazer um mural. E as pessoas olhavam para aquele mural e olhavam como um memorial. E esse seria o motivo de Jonas não querer pregar para esse povo. Mas quando a gente começa a analisar a história, Jonas, ele não fugiu apenas de um lugar. Jonas, ele tentou fugir do propósito de Deus. Se fosse fugir de um lugar, tudo bem, normal, é comum às vezes a gente querer fugir de alguns lugares que às vezes não nos agrada. Mas o texto nos mostra que Jonas, ele não quer fugir de um lugar. Jonas, ele quer fugir do propósito de Deus. E vamos ser sinceros, Deus, ele até permite muitas das vezes nós trilhar o caminho da fuga. E não é porque esse Deus, ele permite nós trilhar o caminho da fuga que ele vai permitir a gente executar a fuga que a gente planejou. Deus, ele permite nós trilhar o caminho, mas ele não permite a gente executar a fuga. Não foi o mar que se levantou contra Jonas,
Foi Deus se levantando para alinhar o caráter desse homem chamado Jonas. E é interessante, Deus, Ele não perde os teus escolhidos de vista. Se for necessário, Deus levantar o vento para tratar o nosso caráter, Deus vai levantar o vento para tratar o nosso caráter. Se for preciso, Deus usar o mar para tratar o nosso caráter, Deus vai usar o mar para tratar o nosso caráter. Se for preciso, Deus preparar um peixe grande para engolir, Ele prepara o grande peixe para engolir, para tratar o nosso caráter. Se for preciso, Ele usar uma planta e colocar um verme nessa planta só para tratar o nosso caráter, Deus, Ele usa a planta, coloca o verme, mas Ele trata aonde Ele quer tratar. Quando Deus, Ele decide tratar um homem, ninguém pode impedir o processo. Eu repito, quando Deus, Ele decide tratar a igreja, não tem homem, não tem mulher, não tem demônio, não tem ninguém que consiga interferir quando Deus começa a tratar no meio da igreja. Eu melhoro isso. Ninguém impede o tratamento de Deus no meio da igreja. Ninguém atrapalha. E olha o capítulo de número 1. Vamos decorrer alguns versículos. O capítulo de número 1, além de falar da chamada e a fuga de Jonas, o capítulo 1 fala da vocação, a fuga e o castigo. Fala sobre a vocação, a fuga e o castigo. A voz de Deus é um chamado bem claro para Jonas. Olha o versículo 1 do capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, e isso chama a nossa atenção. William, por quê? Porque o texto é bem claro em dizer que veio a palavra do Senhor. Então a palavra que veio não é de homens, a palavra que veio não é de pessoas, a palavra que veio não é de autoridades terrenas, a palavra que veio foi uma palavra que veio diretamente do Senhor. William, o que essa palavra disse? Verso 2 e o verso de número 3: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Irmãos, qual é o pregador que não queria ouvir Deus dizendo levanta-te e vai à grande cidade? Tem um público te esperando, tem uma catedral te esperando. Qual é o pregador que não queria ouvir isso de Deus? Só que Jonas, ele foi diferente. Ele não quis ir para a grande cidade de Nínive, ele não quis aceitar a vontade de Deus, ele não quis servir o Senhor. Deus chama Jonas, e Deus chama Jonas com uma direção, e não é uma direção qualquer, é uma direção específica. Nínive, você vai pregar para esse povo. Quando Deus chama alguém, quando Deus levanta alguém, Ele não deixa esse alguém que Ele chamou, Ele não deixa esse alguém que Ele levantou sem direção, sem meta, sem objetivo. Quando Deus chama, quando Deus levanta, Ele dá uma direção específica. Em Nínive, você vai pregar para esse povo. Chamado não é opção, chamado é responsabilidade. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu te chamei para viver da minha presença uma vida de responsabilidade. Porque tem pessoas, pastor Equimar, que já até ouviu a voz de Deus, Deus já até falou que vai fazer, que vai usar, que vai levantar. Aí a pessoa acha que chamada é opção. Eu vou ver se eu faço, eu vou ver se eu vou ver se eu leio, eu vou ver se eu oro, eu vou ver se eu sirvo. E Deus está dizendo: chamado não é opção, chamado é responsabilidade. Muitas pessoas querem ter chamada, mas não querem ter a responsabilidade. Deus está olhando para Jonas e
está dizendo: Jonas, o que eu vou fazer através da sua vida é algo sobrenatural. Deus, quando chama, Ele sempre revela onde é e quando é e para que é. William, como é que é quando Deus Ele chama? Ele revela para onde é, quando é e para que é. William, qual é o propósito de Deus para Jonas? Jonas talvez está dizendo: Senhor, você quer me usar? Aonde? Deus olha para ele e diz: em Nínive. Aí ele diz: quando? Agora, imediato, compra passagem e vaga. Aí ele diz: para quê? Para você pregar para aquele povo, para você anunciar a minha palavra. Aí Jonas é muito corajoso. Olha o versículo de número 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope. Eu ouvi o servo de Deus falando isso quando eu dobrei o joelho, e é algo que eu também acredito. Ele desceu para Jope, pegou o navio, pegou a passagem, melhor dizendo, entrou no navio, desceu para o porão do navio, e depois do porão ele desce para o ventre do peixe. Quem tenta fugir do propósito de Deus nunca sobe. Quem tenta fugir da chamada de Deus nunca avança. Quem tenta fugir daquilo que Deus lhe confiou não anda para frente, só anda para trás. Jonas está tentando fugir e Deus está dizendo: eu vou ver até onde ele vai. Eu vou permitir, porque isso é permissão de Deus. Eu vou permitir ele descer para Jope, eu vou permitir ele descer para dentro do porão, mas ele não sabe o que está esperando ele no ventre do oceano. Ele não sabe o que está esperando ele. Aí lá vai o Jonas, compra passagem, entra no navio e desce para o porão. Quando ele entra no navio e desce para o porão, o navio começa a seguir o seu percurso. O verso 3 é bem claro em dizer que Jonas tentava fugir para longe da presença de Deus. Irmão, Jonas é um bobo. E por quê? Porque não dá para fugir de Deus. O salmista já dizia: se eu subir aos céus, lá ele está. Se eu descer nas profundezas do oceano, lá ele também está. Ele tinha Elias, entra na caverna e diz: ninguém vai me achar. Aí lá vem Deus na porta da caverna dizendo: Elias, Elias, o que tu fazes aí? Os céus está dizendo para alguém essa noite: não queira fugir da minha chamada, não queira fugir daquilo que eu falei que vou fazer. Jonas, profeta, ele não está fugindo do chamado, do ministério. Não, pregador, não. Ele está fugindo da missão. Ele não está fugindo do ministério, da chamada. Não, ele está fugindo da missão que foi lhe dada. Ele não queria pisar na cidade de Nínive de jeito nenhum. Aí ele pega o navio e está indo em direção a Tarsis. Tarsis para Jonas representa fuga e conforto. Lá ninguém vai me incomodar. Meu Deus. Lá ninguém vai precisar me ouvir, ninguém sabe que eu prego. Então eu vou. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ser sinceros, fugir de Deus nunca é avanço espiritual. Aleluia. Não adianta você tentar fugir daquilo que Deus colocou para você fazer. Olha o versículo 4 do capítulo 1. Mas o Senhor mandou. Quem mandou? O Senhor. Will, o que o Senhor mandou? Ao mar um grande vento, e fez do mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Deus, ele usa o vento, ele usa o mar, e o navio ele está prestes a se romper. William, por que Deus ele usa o vento, usa o mar e usa a tempestade? Para trazer disciplina. Eita glória. Para alguém que está dentro da embarcação que não era para estar. Aleluia. Meu Deus. Oh, glória a Jesus. Deus ele vai tratar com alguém aqui nessa noite. A tempestade não é acaso, é intervenção de Deus para alguém não fugir daquilo que o Senhor lhe confiou. Tem gente que até achou que iria fugir, mas Deus está intervindo nessa situação. Deus está vindo de encontro a alguém e Deus está dizendo: você não vai fugir, você vai exercer aquilo que eu lhe confiei.
Deus, ele permite um caos externo para tratar o interno de Jonas. Eu vou permitir o vento soprar, o mar ficar bravo, eu vou permitir o reboliço acontecer. Aí olha a continuidade no versículo 5. Então temeram os marinheiros. Calma aí, por causa de Jonas, tem pessoas correndo risco de vida. Por causa de Jonas, tem pessoas correndo risco de vida. Por causa de Jonas, tem pessoas correndo risco. Eu vou repetir, porque tem alguém tentando fugir da chamada, e na sua casa tem alguém perecendo por causa da sua atitude. E os marinheiros clamavam. Percebe que esses homens estão desesperados, clamando aos seus deuses. A fuga de Jonas não atingiu só ele, atingiu todos os marinheiros que estavam dentro da embarcação. A sua fuga, ela não atinge só você, até porque se eu tentar fugir da presença de Deus e só eu fosse atingido, estaria bom demais e seria o suficiente para tratar o meu ego, o meu caráter, o meu interno e o meu externo. Mas a minha fuga, ela atinge a mim, ela atinge a minha esposa, ela atinge o meu filho, ela atinge os meus bens. Um monte de pessoa está sofrendo por causa de um Jonas que está tentando fugir de uma missão. Essa noite Deus está dizendo para alguém: começa a refletir. Tem alguém sofrendo dentro da embarcação por causa de você. Tem alguém perecendo dentro da embarcação por causa de você. Quando Deus ele chama o homem pode até fugir, mas quando Deus começa a permitir o vento soprar, o mar ficar bravo, é Deus dizendo: eu estou tratando a disciplina do homem, eu estou alinhando ele diante do meu propósito. Olha que coisa interessante, no verso ainda de número 5, tem alguém dentro da embarcação dizendo: pega todas as cargas pesadas e vamos jogar para fora da embarcação, porque senão o barco vai romper, o barco vai se quebrar. E eu posso revelar algo bem sincero para você nessa noite: as cargas mais pesadas não era que eles estavam jogando no mar. A carga mais pesada que estava dentro daquela embarcação, ela estava dentro de um porão, dormindo, como se nada tivesse. Quem era pegar essa carga? Era Jonas. Jonas era a carga mais pesada. Talvez você está sendo uma carga, hein? Alguém foi lá no porão e disse: acorda, clama o seu Deus. Aí Jonas disse: não precisa clamar não, eu sei porque está acontecendo tudo isso, porque eu sou hebreu. Aí para os marinheiros alguém já disse: já sei, está fugindo da missão. Deus permitiu tudo isso. Aí Jonas disse assim no verso 12 do capítulo 1: levantar-me-ei e me lançarei ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande. Aí tem gente ouvindo: o pau está quebrando e não reconhece, é por causa dele. Eu vou repetir: tem gente que o pau está quebrando e fica: é o diabo. Não, irmão, é você tentando fugir daquilo que Deus te confiou. Ele disse: a culpa é minha, eu me lançarei. Aí quando Jonas se lançou no mar, versículo de número 15 do capítulo 1, e levantaram-se Jonas lançado no mar, cessou o mar e a fúria do vento. Quando Jonas caiu no mar, o mar ficou calmo, o vento se acalmou. Mas olha o versículo de número 17: e preparou, pois, o Senhor. Quem preparou? O Senhor. Um grande peixe para o engolir. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas estranhas do peixe. Quem preparou o peixe? Senhor. Então continua fugindo. Tá? Continua. Aí o pau quebra, o vento sopra e você fica: o diabo. Não é o diabo, está aqui, ó. E o Senhor preparou. Oh, glória a Deus. Deus sabe como tratar Jonas, irmãos. Aleluia. Dói, mas cura. Deus sabe como tratar a igreja.
Aí Deus prepara um grande peixe, o peixe vem e engole Jonas. Aí o texto diz que ele ficou 3 dias, irmão, já não era para ter morrido. Primeiro, ventre, lugar fechado. Jonas estava respirando por onde? Meu Deus. Água. Eu acredito que o ventre do peixe, o que tem lá é água. E não é água potável não, é água salgada mesmo. 3 dias e 3 noites. Aí o capítulo 2 fala da oração no fundo do abismo. E olha como as coisas começam a mudar. Porque no capítulo 1 eu vejo o homem tentando fugir da chamada. Eu vejo um homem chamado, tentando fugir do propósito, mas é um castigo. E o capítulo 2 ele está no ventre do peixe, nas profundezas do abismo. Por que Jonas não orou quando ele foi descer para Jope para comprar passagem? Por que Jonas não orou quando ele pegou a passagem, escrito Tarsis, e não orou para entrar no navio? Por que Jonas não orou quando ele desceu para o porão, inclinou a cabeça e dormiu? Aí quando ele vai para o ventre do peixe, eu vejo Jonas orar. Porque a consciência da graça, ela age mesmo no meio do castigo. Olha o versículo de número 2. Na minha angústia, Jonas está angustiado, clamei ao Senhor. Sabe o que é isso? Deus ouve oração até no fundo do mar. Jonas está no fundo do mar, no ventre do peixe, e ele está dizendo: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e Ele ouvistes a minha voz. Jonas está deixando bem claro: quando eu orei, quando eu clamei, Ele ouviu a minha voz. É só você clamar que Deus ainda ouve a oração da igreja. Vamos olhar para a Bíblia. Deus ouviu a oração de Jeremias dentro do calabouço, porque Ele não vai ouvir sua oração nessa situação. Deus ouviu a oração de Daniel na cova dos leões, porque Deus não vai ouvir a sua oração. Deus ouviu a oração de José, quando os irmãos lançaram no calabouço, prenderam ele. Deus atendeu e ouviu a sua oração, porque Deus não vai ouvir a nossa oração. Se Deus atendeu a oração de Jonas, ele estando no ventre do fundo do mar, no ventre do peixe, porque Deus não vai atender a nossa oração. O segredo aqui não é a ausência de oração, é a ausência de quem ora, porque oração está todos os dias aí para nós poder dobrar o joelho e falar com Deus. Mas o que está falando, o que está faltando nos dias atuais é alguém que ora, independente do momento, está dizendo: eu vou orar, porque enquanto eu oro, Deus cura, enquanto eu oro, Deus trabalha, enquanto eu oro, Deus faz milagre. E vamos ser sinceros: se Deus não preparasse esse grande peixe, o que aconteceria com Jonas? Porque o barco, irmãos, só ia se acalmar quando Jonas tomasse a atitude de pular para o mar. Então, se ele continuou na embarcação, o navio bom, pessoas morrem, talvez até ele morreria. Então, nós precisamos entender que a disciplina, ela não cancela a misericórdia. Aleluia. Jonas, ele desce para o fundo do peixe e ele começa a orar. Eu sei que o momento é difícil, mas ainda há salvação. Eu sei que o momento que eu estou vivendo não é bom, mas ainda há esperança. Eu sei que a fase que eu estou passando não é uma fase boa, é uma fase dolorosa, mas eu vou orar, porque o Senhor vai atender a minha oração. E o pastor Egmar pediu para a igreja ler o capítulo 2, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a minha voz, e de agradecimento eu voltei e pagarei. Do Senhor vem
vem a salvação. Jonas está no ventre do peixe dizendo: Senhor, eu fui errado, não era para entrar na embarcação, não era para entrar nesse navio, era para mim ter ido em direção a Nínive, mas eu tentei fugir da missão, eu tentei abandonar a missão que o Senhor me confiou. Mas quer saber de uma coisa? Se o Senhor me der mais uma oportunidade, essa é a oração que todo crente covarde faz quando Deus permite a situação da prova chegar. Ele teve todo o tempo para fazer e não fez. Aí quando a prova chega, se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou fazer a tua vontade. Se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou reger, eu vou fazer aquilo que o Senhor me confiou. Aí Deus olhou para o Jonas dentro do ventre do peixe. Aí o verso 10 do capítulo 2 e falou: pois o Senhor ao peixe, não foi a quem orava, foi ao peixe. Eita glória, eu vou repetir. Então falou, pois o Senhor ao peixe. Quem estava orando era Jonas, mas quem ouviu a voz de Deus foi o peixe. E o que Deus disse? Vomita Jonas, aonde? Em Nínive, em terra seca, porque tem uma missão para ele. Por que não dizer, não disse de navio, foi de peixe? Ele tentou ir para outro lugar de navio. Deus falou: já que não quis ir de navio para Nínive, o peixe vomita. O peixe vomita Jonas. Aí ele diz assim: eu pagarei, pregarei, do Senhor vem a salvação. Jonas reconheceu a soberania de Deus. Antes de Jonas ser usado, ele foi tratado. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Tem gente que quer ser usado, mas não quer ser. Jonas foi tratado, foi moído, foi quebrado. Meu Deus. Mas Deus foi lá e mudou Jonas conforme a sua vontade. O peixe solta Jonas quando a posição dele muda diante de Deus. Aleluia. Eu não vou mais fugir. Agora eu vou lá e eu vou pregar para aquele povo. Deus, Ele não nos tira do fundo até completar a obra que Ele iniciou dentro de nós. Aleluia. Deus começou uma obra dentro de nós, mas às vezes é nós que está interferindo essa obra que Deus iniciou, de ter um avanço, de ter um progresso, de ter a continuidade. E vamos ser sinceros, e isso é uma das maiores verdades, é nós que estamos limitando o poder de Deus. Meu Deus. Aleluia. É nós que estamos limitando o agir de Deus dentro da igreja. É nós que estamos limitando a vontade permissiva de Deus de acontecer cura, milagres, sinais, prodígios e maravilha. Olha o capítulo de número 3. A epígrafe do texto diz: a conversão de Nínive, ou seja, a pregação que gera o arrependimento. E olha o verso 1. E veio a palavra do Senhor a segunda vez. Deus não cancela o chamado. Aleluia. Ele restaura. Glória. O Jonas queria desistir da chamada, mas Deus foi lá e restaurou. Quando o texto diz assim, ó, e veio a palavra do Senhor a segunda vez. Sabe o que é isso? Oportunidade. Aleluia. Uma segunda chance. Deus está dando para Jonas uma segunda chance. Aí Jonas, ele se levanta. E olha o verso 3, o verso 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu vou te dar.
o que eu te digo. E levantou-se Jonas, verso 3 do capítulo 3, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Verso 4, e começou Jonas a entrar pela cidade do caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda em 40 dias Nínive será destruída. Ainda em 40 dias Nínive será destruída. A mensagem é simples, porém é poderosa. Irmãos, ele andou pela cidade e ele pregou essa mensagem: ainda em 40 dias Nínive será destruída. Tem gente que diz assim: eu não suporto ouvir aquele pregador, ele só prega a mesma mensagem. A mensagem de Jonas é essa: ainda em 40 dias Nínive será destruída. Isso chama a nossa atenção, William. Por quê? Porque não foi uma mensagem bonita, não foi uma mensagem que mexeu com o ego do povo, não foi uma mensagem que confortou quem precisava ser confrontado, não foi uma mensagem que massageou o ego de quem precisava ter o ego quebrado diante de Deus. Foi uma mensagem verdadeira. Ainda em 40 dias esta cidade há de ser destruída. Vamos ser sinceros, a palavra genuína, ela produz arrependimento genuíno. Tudo que essa cidade precisava era ouvir uma mensagem genuína, uma palavra genuína. Aí quando Jonas começou a pregar a palavra genuína, ela começou a produzir arrependimento genuíno. Olha o versículo de número 5 e o verso de número 6, como a mensagem ela produziu dentro do coração daquele povo arrependimento genuíno. Verso 5, e os homens de Nínive creram em Deus. Ninguém acreditava, mas depois que ouviram a mensagem, eles creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E a mensagem de Jonas, pastor Edmar, não alcançou só o povo no versículo 5. Olha o versículo 6, e esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele se levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco, sentou-se sobre a cinza. Até a autoridade, irmãos, ela se arrependeu. Até o líder maior se arrependeu. Do rei ao povo, todos se humilharam e se arrependeram. Todos se humilharam e se arrependeram. Todos se humilharam e se arrependeram. Sabe o que é isso? Deus, ele prefere arrependimento do que juízo. E nós não valorizamos a oportunidade. Porque tem gente que quer ver o juízo de Deus, mas Deus prefere ver o arrependimento, aleluia, do que agir com juízo. Meu Deus. Oh. A misericórdia de Deus é algo tão especial, irmãos, para as nossas vidas. William, por quê? Porque a misericórdia, ela triunfa sobre a condenação. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de você se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus. É essa misericórdia que alcançou Nínive que nos alcançou. Foi essa misericórdia que alcançou o povo, alcançou o rei e todas as pessoas. Foi a mesma que nos alcançou. Olha o verso 10. E Deus viu, do capítulo 3, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, que lhes faria e não fez. O arrependimento do povo fez Deus mudar seu pensamento sobre Nínive. O pensamento de Deus era: eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Mas quando Deus olhou e viu o povo convertido, um povo arrependido, Deus disse: eu não vou fazer nenhum mal a este povo.
eu não vou fazer nenhum mal a este povo. Quando o mensageiro obedece, Deus transforma uma cidade inteira. Se nós como igreja entender isso, que quando o mensageiro ele obedece a direção que Deus lhe deu, a mensagem muda uma cidade, a mensagem muda uma igreja, a mensagem muda uma família. Esta mensagem ela tem poder de mudar a nação brasileira. É só nós fazer essa mensagem chegar a outras pessoas. Capítulo 4. A epígrafe diz: a revolta de Jonas ficou revoltado. O camarada tentou fugir no capítulo 1, foi para o ventre do peixe no capítulo 2, ele pregou, não querendo pregar no capítulo 3, aí quando ele viu todo o mover de Deus no capítulo 4, ele ficou revoltado. Vamos ser sinceros? O coração do profeta está ferido, Jonas está machucado. E é algo que só Deus pode tratar. Olha o verso 1. Jonas, no capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Olha o descontentamento de Jonas. No capítulo 1, o verso 1, e o verso de número 3, nós vamos ver o descontentamento de Jonas. Jonas, ele não se alegrou por ver uma cidade arrependida. Jonas, ele obedeceu o pregador no capítulo 3, obedeceu, mas não concordou. Não tem gente assim na igreja? Que até obedece, mas não concorda. Eu vou até fazer, mas eu não concordo. Eu vou até colocar a mão no arado, mas no meu ponto de vista, eu não faria assim. Jonas, ele agiu desse jeito, ele até obedeceu, mas ele não concordou. William, é possível cumprir a obra sem o coração estar alinhado com a vontade de Deus? É possível. Aleluia. É possível cumprir a chamada, exercer o ministério, estar servindo a Deus dentro da sua casa, mas o coração não está alinhado ao propósito de Deus. Jonas, ele ficou irado. E olha o verso de número 3 do capítulo 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas, ele está preferindo vivenciar a morte do que ver uma cidade arrependida diante da presença de Deus. Jonas, ele está dizendo: eu prefiro morrer. Ele queria a justiça de Deus, mas Deus liberou a misericórdia. Eu vou repetir: Jonas queria a justiça de Deus, mas o que Deus tinha para aquela cidade não era justiça, era misericórdia. Tem muitas pessoas que desejam isso para os adversários. Tem pessoa que fica: eu quero ver a justiça de Deus, eu quero ver quando Deus tocar, eu quero ver quando Deus colocar a mão. Aí quando Deus vem com a misericórdia, mas Senhor, não era para ser desse jeito, ele fez tanta coisa errada. Irmãos, quem somos nós para querer entender a misericórdia de Deus? Deus estava dizendo: Jonas, eu sei, você queria ver a minha mão indo com juízo, mas eu desci com amor e misericórdia para tratar esse povo. E vamos voltar só um pouquinho no versículo 2. Jonas conhece o caráter de Deus. O pregador me explica, capítulo 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependestes de todo mal. Jonas está dizendo: Senhor, eu queria estar lá na minha cidade, ou melhor, eu queria ter fugido para Tarsis, eu não queria pregar.
mas eu sabia que o Senhor era misericordioso, compassivo, o Senhor é longânimo, a grande é a tua benignidade, e o Senhor iria se arrepender de todo mal. Jonas estava dizendo: Senhor, eu te conheço e eu sei que a sua vontade alcança as outras pessoas. Jonas conhecia Deus, mas não aceitava a sua graça alcançar as pessoas que estavam em Nínive. Jonas conhecia, tem gente que assim conhece Deus, mas não aceita que a graça de Deus alcança outras pessoas. E vamos ser sinceros, Deus ama quem Jonas despreza, Deus ama quem Jonas rejeita. Jonas está desprezando o povo, rejeitando o povo, mas Deus está dizendo: oh, Jonas, você não gosta deles, mas eu gosto. Você não quer, mas eu quero. Não são úteis para você, mas serão úteis na minha presença. Eu preciso liberar isso para alguém. Se você acreditar, você recebe. A multidão que o Jonas despreza é a multidão que os céus está dizendo: eu aceito. O Jonas pode dizer não presta, o Jonas pode dizer não é útil, o Jonas pode dizer não vai chegar em lugar nenhum, mas Deus marcou essa noite para dizer: Jonas te despreza, mas eu te aceito. Jonas não te quer servindo, mas eu te quero diante da minha presença. Você é valioso para Deus. Nós temos valores diante da presença de Deus. Jonas fica irado. Aí olha o verso 5, vamos correr do capítulo 4. Então saiu Jonas da cidade. Ele saiu da cidade e se assentou no oriente, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, e à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas sai da cidade. Quando Jonas sai da cidade, irmãos, não é que Deus saiu da cidade, Deus continuava no controle. Jonas sai, mas Deus não perdeu o controle. Quando Jonas saiu da cidade e se aceitou, Jonas se posicionou como um espectador, não como intercessor. Jonas se assenta e disse: agora eu vou ver o que Deus vai fazer. Em vez de Jonas interceder, ele está ali como espectador. Deus vai destruir a cidade, Deus vai acabar com esse povo. E o que Deus está procurando não é espectadores. O que Deus está procurando é intercessores. Tem intercessores aqui nessa noite? Eu quero profetizar que Deus ele vai tirar os espectadores e vai levantar uma geração de intercessores. Ele preferia assistir o juízo, ele preferia assistir a cidade sendo quebrada, ele preferia ver a destruição de Nínive, ele preferia ver o povo sendo destruído do que celebrar o arrependimento do povo. Ele estava ali torcendo: eu vou ver a cidade sendo destruída. Ele estava ali torcendo: eu vou ver o pau quebrar, eu vou ver os muros cair, eu vou ver destruição chegando na cidade. E Deus não está procurando pessoas que queiram assistir o juízo, mas Ele está procurando pessoas que vai celebrar quando vê alguém se arrepender, que vai celebrar quando vê uma multidão dizendo: eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Está sentado observando a cidade, verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de que o livrai do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa de uma aboboeira. Jonas se alegrou por causa de uma aboboeira. E isso chama a nossa atenção, porque a sombra trouxe alegria para Jonas, mas as almas que se arrependeram, Jonas não se alegrou. Jonas se alegra excessivamente com algo que é passageiro, porque a sombra vem. Aí Jonas se alegra
Tem gente que é assim, que se alegra com algo de passagem, algo que passa. Tem gente que fala assim, ó, eu vou lá, se eu sentir um arrepio, tá bom. Se Deus falar comigo só na letra, um pedacinho do louvor já tá ótimo. Aí algo que vem e passa, aí Jonas se alegra. Aí ele não celebra com o arrependimento de uma cidade inteira. Aí o verso 7 está escrito: mas Deus enviou um verme. O mesmo Deus que fez nascer a bomboeira é o mesmo que envia o verme no dia seguinte a subir na alva, o qual feriu a bomboeira e esta se secou. O mesmo Deus que fez nascer é o mesmo Deus que colocou nessa bomboeira um verme. Isso chama a nossa atenção, porque quando Deus se move, Ele está tratando. Deus, Ele vai remover a bomboeira. William, por quê? Porque Deus vai tratar Jonas, irmãos. Deus precisa continuar tratando esse homem. William, por quê? Porque ele se alegrou quando ele viu uma bomboeira e não se alegrou com o povo que estava arrependido. Aí Deus olhou e disse: já que ele se alegrou quando ele viu nascer a bomboeira, vamos ver qual será a reação dele agora. Aí Deus permite o verme tomar conta daquela bomboeira, ao ponto dela se secar. E isso chama a nossa atenção. William, por quê? Porque no início, no verso 6, essa planta era provisão para Jonas. Era provisão, proteção, era para Jonas estar guardado. Não era um fundamento para Jonas, era uma proteção para livrar e guardar Jonas. Quando Deus coloca essa bomboeira, é para revelar quem Jonas é para expor o caráter de Jonas, é para expor quem Jonas é diante da presença de Deus. E vamos ser sinceros, Jonas, ele prefere morrer do que mudar a sua atitude diante da presença de Deus. Jonas está preferindo morrer do que mudar a sua linha de raciocínio diante da presença de Deus. Versículo 8: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: é melhor morrer do que... De novo ele está dizendo: eu prefiro morrer do que viver. Jonas está dizendo: eu prefiro morrer do que mudar diante da tua presença. Eu prefiro parar de respirar do que te servir, do que te adorar, do que ver o Senhor agindo com misericórdia na vida do povo. Ele está clamando pela morte. Muitos querem unção, mas rejeitam o tratamento da bomboeira. Muitos querem viver milagre, mas está rejeitando o processo. E o céu está dizendo: só vai viver o propósito quem suportar o processo. Esse processo não é para a morte, esse processo é para a glória de Deus. Verso 9: então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da bomboeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E irmãos, isso chama a nossa atenção, porque a pergunta que ainda ecoa hoje é essa. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que se ir por causa de uma bomboeira? Deus, ele está gritando. Deus, ele está fazendo uma pergunta para Jonas. E a pergunta de Deus é razoável se irá por causa disso? É razoável você ficar irado só porque o verme veio e acabou com a bomboeira? Deus, ele está tratando a ira de Jonas, revela o seu egoísmo espiritual. Não, tem gente que é egoísta espiritualmente. E a ira de Jonas está revelando quem ele é. Está mostrando o caráter de Jonas. Jonas valoriza uma planta. Deus valoriza pessoas. Glória a Deus, aleluia. Jonas enaltece uma planta. Deus, ele muda a história de pessoas. Oh, glória! Deus está tratando com Jonas. Olha o verso de número 10.
E o 11: e disse o Senhor: tiveste tu compaixão da bomboeira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que nunca, numa noite, nasceu e numa noite pereceu. Verso 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e além de muitos animais. Deus está agora tratando com Jonas. Não tenho eu de ter compaixão dessa grande cidade? Você ficou com dó de uma planta. Meu Deus. Só porque o verme tomou conta dela e ela se secou, você teve dó. E você acha que eu não tenho dó desse povo? Aí Deus começa a tratar. Porque Jonas, ele se importa com a planta, não com as pessoas. Jonas, ele se importa com o seu ego emocional, não com as pessoas que estão à sua volta. Aí Deus confronta o egoísmo espiritual de Jonas, dizendo: eu me importo com esse povo. Eu quero mudar a história desse povo. Deus não trabalha apenas através de nós, mas Ele trabalha em nós. Porque tem pessoas que querem ver Deus usar as nossas vidas. Tem pessoas que dizem: Deus me usa pregando, me usa cantando, me usa na sua obra. E às vezes Deus está dizendo: eu não quero apenas tratar pessoas através de você, mas eu quero trabalhar em você. Eu quero fazer em você. Deus está dizendo: Jonas, eu não te trouxe aqui em vão, eu te trouxe aqui para te tratar. Eu te trouxe aqui para moldar o seu caráter. Eu trouxe você aqui para mudar a sua vida. O que aprendemos no livro de Jonas, pregador, Jonas nos ensina que fugir da presença de Deus gera grandes tempestades na minha vida. Jonas, ele nos ensina que orar no fundo do abismo ainda é possível chamar a atenção de Deus. Jonas, ele nos ensina que a misericórdia de Deus alcança até quem eu e você não gostamos. A misericórdia de Deus vai lá e alcança. Jonas nos ensina que o maior conflito não é externo, mas é dentro do coração. O nosso conflito é dentro do coração. É dentro do coração que a gente fica balanceando. Eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu me entrego ou não entrego, eu coloco as mãos na arada ou não coloco. E o céu está dizendo para alguém nessa noite: eu quero te usar como você nunca imaginou. O que eu vou fazer através da sua vida, Jonas, olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao meu e ao seu coração. Eu não sei se você acredita nisso, mas os céus descem dentro dessa casa, e Deus está dizendo: Jonas, eu já te tratei, eu já te renovei, eu já operei através de você, a minha obra foi concretizada e o meu nome está sendo glorificado. Jonas, olha o tanto de gente que se arrependeu. 120 mil homens, 120 mil homens, 120 mil homens, Jonas, através de uma mensagem simples que você pregou, através de uma mensagem simples que você liberou da cidade, foi transformado. Não para, tem alguém precisando ouvir você. Você pode dizer isso pelo menos para 2 pessoas: não desista. Alguém precisa te ouvir. Aleluia! Deus, ele não desiste do profeta. O profeta queria desistir de Deus e do povo, né? Aí Deus abraçou o povo e ainda ajudou o profeta. Eita glória! Olha como Deus, ele age diferente do profeta. O profeta queria abandonar Deus e o povo.